inicialmente comecei a observar que havia um problema porque os resultados das investigações dos meus colegas apontavam para dados completamente diferentes. Portanto, havia quem defendesse e encontrava estudos que mostravam 1%, 2% de infidelidade e outros estudos mostravam 70%, 80%. Como é que é possível haver assim uma dissonância tão grande nos resultados dos estudos, não é? E quando uma pessoa começa a avançar e a perceber o que é que está a acontecer, portanto, aquilo que eu comecei a observar foi que as pessoas não estavam a estudar a mesma coisa. Ou seja, aqueles que diziam que havia uma infidelidade de 1%, se calhar estavam a perguntar por relação sexual e estavam a perguntar, por exemplo, por o último mês e estavam a perguntar, por exemplo, através de aqueles surveys, aqueles inquéritos tipo censos em que as pessoas vão a casa umas das outras e, quer dizer, se alguém aparecesse em minha casa a fazer-me perguntas íntimas, eu não sei até que ponto é que as respostas seriam assim tão fiáveis quanto isso, não é? Pronto, portanto, a forma como se pergunta, se é anónimo, não é anónimo, aquilo que é considerado infidelidade, se é relação sexual ou se é um beijo e depois a seguir se é também uma atração, se é paixão, então já estou a pôr muitas coisas na infidelidade, já estou a fazer a percentagem de pessoas infiéis aumentar de 1 para 20, para 30, para 40, para 50, para 70, não é? Portanto, há aqui uma questão de base, que é a questão de o que é a infidelidade. E esta questão de o que é infidelidade é uma questão que só agora começa a ter uma abordagem mais intensiva por parte da ciência. Pronto, e já tem havido estudos sobre isso, inclusive o meu, portanto, foi sobre essa questão, porque achei que era uma questão basilar, era uma questão que, se nós não nos entendemos, nós cientistas, não nos entendemos sobre o que é a infidelidade e a fidelidade, porque uma não vive sem a outra, se nós não nos entendemos sobre isto, que é base, não conseguimos fazer mais investigação a partir daqui. Não é? E o que é então a infidelidade? A fidelidade e a infidelidade. Pronto. Portanto, existem, como digo, muitos entendimentos, não é? Há questões muito complexas. Uma pessoa pode sentir que a infidelidade é um beijo na boca, outra pessoa pode achar que um abraço já mais longo pode ser infidelidade. Portanto, há aqui várias nuances que não é fácil de colocar um ponto final, colocar uma distinção, ou é ou não é, não é? Pronto, são aproximações. Mas, de qualquer maneira, na nossa cultura, em todos estes casos, há duas componentes. Há uma componente que é uma componente de falta de exclusividade, ou seja, há certos comportamentos que é suposto existirem só naquela relação, ok? Portanto, estamos numa cultura monogâmica, e, portanto, comportamentos amorosos, sexuais, nesta cultura, é pressuposto haver só naquela relação. Portanto, a infidelidade tem esta componente de falta de exclusividade. Há qualquer coisa que era suposto haver só aqui, mas afinal está a haver ali, com terceiras pessoas. Isto é a primeira componente. E depois a segunda componente é uma componente de quebra de compromisso. Portanto, há quase como um contrato, há quase como expectativas de o que é que vai entrar aqui dentro deste pacote de o que é exclusivo. O que é que vai entrar aqui? E neste âmbito de compromisso e do acordo relacional é que as coisas são mais ambíguas, não é? Porque para um parceiro pode ser certas coisas e para outro parceiro pode ser outras coisas diferentes. Não é? Muitas vezes as pessoas não falam sobre isso. E um está com expectativas de uma determinada coisa e outro está com expectativas de outras coisas diferentes. E se não há conversa e não há diálogo, se não há negociação, às vezes, ou chegar a um consenso, podem haver mal-entendidos neste sentido. Eu acho que há uma percentagem de pessoas para quem é o flerte, não é? O flerte, aquela conversa sem depois haver algo a seguir, mas aquela conversa de sedução não é infidelidade, e é uma percentagem de pessoas para quem isso já é infidelidade. Portanto, isso para umas pessoas é natural, para outras pessoas já magoa. Portanto, depende. Acho que é importante haver essa conversa sobre esse assunto, não é? E já para não falar noutras situações, não é? Vamos imaginar que estamos aqui a pensar em dois atores que inevitavelmente vão ter cenas de beijos, de abraços, ou mais, não é?
é numa esfera profissional, certo? Portanto, eu imagino que portanto, os cônjuges desses atores, à partida, acharão que aquilo não faz parte desse acordo que previamente têm, não é? Portanto, tudo tem a ver com o que é que se coloca nesse compromisso, nesse acordo relacional.